Para pensar, como era você quando conheceu Jesus? Como era você? Como era a sua vida de oração? Como era a sua paixão? Como era você? Como era a sua reação? Como eram as coisas? Já parou para pensar que se você analisar algumas coisas você deixou para trás e você pensa que isso é maturidade? Meu lindo, isso não é maturidade. Deixar de amar não é maturidade. Sabe quando você pensa que está bom demais? Isso não é maturidade. Alguém vai dizer: eu orava demais, eu era apaixonado demais, eu chorava demais, mas agora eu amadureci. Eu tenho muita saudade de quando eu era mais menino, porque quando eu era mais menino eu era mais ingênuo, e quando eu era mais ingênuo eu adorava Jesus com muito mais facilidade. Sabe, eu tenho saudade do dia que eu comecei a pregar, porque o dia que eu comecei a pregar eu não tinha tanta gente ouvindo, então eu não me preocupava tanto com o que os outros iriam pensar de mim. A preocupação era só a palavra. Lembra-te de onde você caiu. Lembra. Quando você faz essa caminhada de lembrar, quando você começa a tentar entender por que eu esfriei, por que eu perdi, por que de repente eu não sou mais o mesmo. Antes eu chorava, antes eu sentia, antes eu glorificava, antes eu tinha alegria, antes eu tinha prazer nas coisas do Senhor, e agora eu não tenho mais. O que aconteceu? Lembra-te de onde você caiu. Aí a Bíblia vai dizer: e arrependa-se. Sabe o que é isso? Tem erro, tem rotas para reconfigurar. Lembra-te de onde caíste e arrependa-se. E o que eu travei aqui é quando a palavra fala arrepende-se. Você só se arrepende de algo que está errado. Aí você começa a pensar: mas o único que paga um preço quando está longe sou eu não estou afetando ninguém. E é aí que você se engana. A saudade do primeiro amor não é só sua, a saudade do seu primeiro amor também é dele. Você consegue imaginar que existe um Deus no céu que olha para você e sente saudade de quando teu coração era mais apaixonado, de quando você tinha muito mais temor, de quando você perguntava tudo aquilo que precisava para Ele, de quando sempre a sua primeira busca era Ele, e que agora de repente você esfriou porque caiu e perdeu muitas coisas no caminho e até agora não voltou. E é por isso que o Senhor está falando aqui em Apocalipse: lembra-te, porque se eu lembrar, eu vou ter saudade. Para um minuto só faz isso e lembra dos teus primeiros dias com o Senhor. Lembra. Você consegue lembrar de quão vibrante você era? Lembra? Apaixonado. Lembra como você falava com muito mais paixão e brilho nos olhos? Lembra? E olha para você agora. E aí a palavra continua dizendo: lembrou? Arrependeu? Volte a praticar as primeiras obras. Que saudade! Eu me arrependo. Então volta a ser quem você era antes. Volte a dobrar os joelhos como você dobrava antes. Volte a levantar as mãos como você levantava antes. Volte a chorar. Volte a clamar. Volte a buscar. Volte a orar. Volte a ler a palavra. Volte a se arrepender. Volta para o ponto de partida.
Volta para o caminho de oração, volta para o quarto secreto, volta para o joelho dobrado, volta para as fronhas de travesseiro molhada de lágrimas, pelas suas lágrimas da madrugada, volta para as campanhas que você fazia, volta para as suas entregas pessoais, volta para as renúncias, volta ao primeiro amor, arrepende-se e volte às primeiras obras. Que quando você ver, os teus olhos estarão brilhando novamente, o seu coração estará queimando novamente, e quem estiver perto de você irmão, você já esteve perto de alguém que está vivendo o primeiro amor? Você já viveu perto de alguém que está apaixonado? Você já conviveu com alguém que está intensamente apaixonado? Irritante. Porque quem tem a paixão, quem está apaixonado, quem está encandecido pelo primeiro amor, só sabe falar no amor que o conquistou por inteiro. Se eu puder te dar um conselho, procure os apaixonados para andar, procure os que amam loucamente para andar. E eu não estou falando de um homem, de um amor de um homem por uma mulher, não estou falando do amor de uma mulher para com um homem, eu estou falando de alguém que ama tanto Jesus, que está vivendo o primeiro amor, que a única coisa que sabe dizer é: eu estou apaixonado, e eu não sei o que fazer, porque eu não sei falar de outra coisa senão do amor da minha vida, Jesus.